Olá, queridos, eu sou o pastor Marcelo Correia e eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus nos conta a história no livro de 2 Samuel, capítulo 6, de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom era um camponês, morava em uma humilde casa à beira da estrada. E um dia o rei Davi está tentando levar a arca de Deus para Jerusalém e não deu certo. A tentativa foi frustrada, então ele precisava deixar a arca guardada em algum lugar. E Obed-Edom foi este camponês que recebeu a arca na sua casa. O nome Obed significa servo, escravo, e Edom vem de Edomita, que são os descendentes de Esaú. E também ele vinha de uma terra chamada Gate, ou seja, ele era geteu, era da mesma terra de onde havia vindo o gigante Golias. Pois bem, neste momento o rei o procura e diz: a arca precisa ficar em algum lugar. E ele diz: pode ser na minha casa. Ele recebe a arca de Deus na sua casa. A arca representava a presença de Deus. Por 3 meses a arca ficou na sua casa. E diz a palavra de Deus que a vida de Obed-Edom mudou. A casa dele prosperou. Tudo que ele tinha deu certo. Tudo que ele fazia dava certo. A sua criação, seus animais prosperaram. Sua esposa, que era estéril, engravidou. 3 meses extraordinários na vida de Obed-Edom. Me chama a atenção que esta arca estava vindo da casa de uma outra pessoa chamada Abinadab. Porém, a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E eu te pergunto, o que mudou na vida de Abinadab? Nada. Por que não mudou nada? Porque a presença de Deus não era valorizada por Abinadab. Porém, Obed-Edom valorizava a presença de Deus na sua casa. 20 anos na casa de um, nada mudou. 3 meses na casa de outro, foi uma verdadeira transformação. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Como você tem lidado com a presença de Deus? A presença de Deus é algo que você tem buscado, tem sido ansioso por ela, ou você tem deixado a presença de Deus de qualquer jeito? Quem sabe você perdeu a sede pela presença de Deus, a sede por orar, por buscar a presença do Senhor, por buscar ao Senhor a sua face na madrugada. Quem sabe Deus está falando com pessoas agora, que um dia já foram tão próximas de Deus, mas se afastaram, banalizaram a presença de Deus. Fizeram chacota das coisas de Deus. Mas hoje, Deus está te chamando para ser um Obed-Edom. Para ser alguém que, mesmo como escravo, mesmo como um servo edomita. Aliás, o povo geteu que vinha de Gade eram inimigos do povo de Israel. Mas a casa dele foi escolhida. Mesmo desprezado por muitos, a presença de Deus estava lá. Quem sabe assim é com você. Desprezado por muita gente. Quem sabe a sua história não é a melhor possível, mas hoje Deus me deu esta palavra para trazer para você. Não importa a sua história, o que importa é se a presença de Deus está na sua vida. Aleluia! Eu convido você hoje para refletir sobre isso. É tão forte ter a presença de Deus. Foi tão forte na vida desse geteu, o Obed-Edom, que 3 meses sua vida foi transformada de tal forma que quando o rei Davi vem e diz: agora nós vamos levar a arca de volta para Jerusalém, ele disse: meu rei, a arca pode ir, mas eu vou junto com a arca. Ele foi embora para Jerusalém, ele foi ser porteiro no templo, ele depois foi cuidar da arca do Senhor, foi ser guardião da arca, segurança. Um dia ele foi ser músico, um dia ele foi ser ministrado pelo músico, pelo levita Asaf. O tempo passou e ele também tornou-se ministro de adoração na casa de Deus. Não bastasse isso. Um dia ele tornou-se líder dos obreiros, vamos assim dizer. 68 homens estavam sob o seu cuidado, a sua autoridade. E depois, anos depois, o mesmo Obed-Edom, que era um camponês, humilde, desprezado, morando num casebre na beira da estrada, tornou-se um homem muito importante para o templo, porque ele passou a cuidar dos tesouros do templo. Hoje, se fôssemos comparar o valor que ele era responsável com valores atuais, seria aproximadamente 3 bilhões de dólares. Olha que homem, camponês. A presença de Deus entra na casa dele. A esposa que não tinha filhos, gera filhos. Agora é um homem honrado no templo, honrado em Jerusalém, honrado em Israel. Aquele que nem direito à história tinha mais, porque o seu passado o condenava. Ei,
Deus não está preocupado com o teu passado. Deus só está dizendo para você hoje, entrega o teu coração, porque eu coloco a minha presença na sua vida, e quando a minha presença estiver na sua vida, você vai chegar a lugares inimagináveis. Que você não seja um Abinadab, aquela pessoa que despreza a presença de Deus, mas que você seja um Obed-edom, aquele que recebe, abraça e vive vitoriosamente com a presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixo aqui para você esta palavra. Venha nos conhecer, venha conhecer a nossa igreja na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 7100, no Mandaqui, Zona Norte de São Paulo. Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor esteja com você.